Olá, bem-vindo a novo tutorial de vídeo e hoje vamos aprender a jogar Kingdom Builder, desenhado por Donald X Vaccarino. É um jogo para 2 a 4 jogadores a partir de 8 anos de idade. As partidas demoram 40 a 50 minutos e este foi o vencedor Spiel des Jahres 2012, pelo que é um jogo obrigatório em qualquer coleção. Vamos ver o que vem dentro da caixa? Dentro da caixa de Kingdom Builder, estes são os componentes que encontramos. Assim temos os manuais do jogo, em várias línguas, entre elas o português, 12 pranchas com várias peças e tabuleiros de jogo, um saco com muitas peças em madeira e 2 blocos de cartas, um com as cartas com texto e o outro com as cartas genéricas do jogo. Vamos agora conhecer os diferentes componentes de Kingdom Builder neste setup que já está aqui meio preparado. Então temos as cartas de terreno, que são toda esta pilha e que vamos conhecê-las uma a uma. Temos o deserto, temos a floresta, temos os campos floridos, o pasto e os desfiladeiros. São estas as cartas que temos. Mas além disso, o nosso território tem ainda outras funções, que são as montanhas, a água, as cidades e os territórios ou localidades. Essas localidades estão associadas a estas fichas que temos aqui nos vértices e que foram escolhidas aleatoriamente dos 4 territórios que vamos jogar. Portanto, existem 8 territórios. Cada vez que for jogar, jogam apenas 4. Dos restantes, um deles é virado ao contrário e serve para a nossa tabela da pontuação, onde vamos colocar um disco da cor de cada jogador. As nossas localidades dizem-nos funções especiais do nosso jogo e essas funções estão descritas nesta ficha de resumo que temos aqui. Para o jogo iniciar, precisamos de colocar estas fichas, 2 em cada localidade. Portanto, aqui colocaríamos 2 e aqui colocaríamos outras 2 e íamos fazer o mesmo para todas as outras localidades. Existem 8, portanto, as restantes localidades e as restantes fichas já não vão ser necessárias. Vemos agora as cartas de Kingdom Builder e em cada jogo vamos utilizar 3. Aleatoriamente foram colocadas aqui estas 3, os ermitas, os cavaleiros e os pescadores, mas existe todo um baralho que neste caso deixa de ser necessário, portanto estas 7 são dispensadas e podem regressar à caixa. Além disso, cada jogador recebe 40 povoações na sua cor e o jogador inicial recebe este marcador de primeiro jogador. Para terminarmos de preparar uma partida de Kingdom Builder, tudo o que tivemos que fazer foi distribuir as fichas de localidade pelos respectivos sítios, os oráculos, as torres, os oásis e as cercas. Além disso, distribuímos uma carta de início a cada jogador, sendo que em Kingdom Builder o objetivo principal é ser o jogador que no final do jogo tenha mais pontos na tabela da pontuação. Para isso, vamos ter que saber como fazemos pontos. Bem, existe uma função que é comum a todos os jogos, que são os castelos. Portanto, no final do jogo, os jogadores podem ganhar 3 pontos sempre que tenham pelo menos um povoado a tocar nenhum castelo. Ou seja, o jogador ganha 3 pontos se estiver assim, mas se estiver assim também são 3 pontos. Há sempre em cada tabuleiro 1 ou 2 povoados. Portanto, este tem 1, este tem 1, este tem 1, mas este tem 2 povoados. Seja como for, o jogador aqui pode fazer 0, 3 ou 6 pontos, isto no caso de ter pelo menos um povoado a tocar em cada uma destas cidades. Vamos agora ver as 3 cartas de Kingdom Builder que temos em jogo, neste jogo específico. E, portanto, estamos a jogar com os pescadores. E os pescadores dão pontos, 1 ponto por cada construção que toca pelo menos num espaço de água. Portanto, vamos colocar aqui esta povoação e vemos que esta povoação está junto à água, portanto, naquela carta, esta povoação daria 1 ponto. A povoação que vinha aqui já não dava, porque só esta é que está a tocar na água. Claro que ideal seria colocarmos aqui. Porquê? Porque estávamos a ganhar os pontos da água, mas também estávamos a ganhar os pontos do castelo. Vamos agora ver como se pontuam as outras cartas. E temos ali os cavaleiros. Os cavaleiros dão 2 pontos por cada povoação que os jogadores tenha na sua maior linha horizontal. Ou seja, o jogador que tenha, por exemplo, algo como, utilizando este espaço, o jogador que, ao longo do jogo, consiga vir a construir algo como isto,
assim, imaginando que ele ainda consegue pôr mais umas povoações aqui ao fundo. Vamos ver quantos pontos é que este jogador obtinha, acreditando que esta seria a sua linha horizontal mais favorável. Portanto, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos a marcar na nossa tabela da pontuação, graças à pontuação dos cavaleiros, sendo que era possível, virtualmente, que o jogador viesse a ter ainda uma pontuação bem maior, porque o número de povoações possíveis em cada uma das nossas, linhas horizontais é muito grande. Ora, falta vermos uma carta, que são os ermitas, que ganhamos pontos consoante as várias povoações que tenhamos no tabuleiro. 1 ponto por cada uma. E aqui vemos que, por exemplo, neste caso, o jogador teria 1, 2, 3, 4 povoações. Há algumas manobras que podemos fazer, graças às nossas fichas de localidade, que nos vão possibilitar, de certa forma, distribuir as nossas povoações de acordo com a otimização que queremos proporcionar às cartas de Kingdom Builder que estão em jogo. Vamos então ver quais são as que estão em jogo. Portanto, quem construir uma povoação junto ao oráculo vai ter direito a recolher uma destas fichas, e só há 2 por cada espaço, que lhe vai possibilitar, na sua vez, utilizar uma ação extra. Já vamos ver quais são as ações extra, mas neste caso as que estão aqui no tabuleiro, esta permite-nos colocar mais uma povoação numa carta igual à que tivermos em jogo. Esta permite-nos colocar uma casa, um povoado, numa borda do tabuleiro. Esta permite colocar uma num território de deserto, portanto um destes territórios amarelos, e esta permite mover uma casa exatamente 2 espaços em linha reta. Há outras que ficaram de fora do jogo, como por exemplo esta que permite colocar um povoado adicional no final de uma linha que tenha pelo menos 3. Esta permite colocar um povoado num terreno de pasto. Esta permite deslocar um povoado para um terreno igual ao da carta que se jogou, e esta permite deslocar uma das suas povoações até um território de água. Isto pode ser importante, claro, consoante as cartas, isto porque há muitas, cada vez que formos jogar, vamos jogar apenas com 3. Há também os mineiros, que dão pontos consoante a proximidade às montanhas. Há também os descobridores, que dão pontos consoante o número de povoados que temos em linhas horizontais. Os comerciantes, que dão pontos por conectarmos vários territórios entre si. Por exemplo, se conectarmos estes 2 através de uma linha de povoados, vamos conseguir obter 4 pontos por cada um deles. Há também os cidadãos, e este dá pontos pelo nosso maior povoado que esteja conectado, e toda uma grande variedade de cartas. Para este tabuleiro vamos jogar com estes que aqui estamos, e vamos agora ver o que é que um jogador pode fazer no seu turno. No turno de um jogador, o jogador tem sempre a possibilidade de colocar 3 das suas povoações. E o jogador pode fazê-lo de acordo com a carta de território que tiver à sua frente. O jogador não tem escolha. Ele tem mesmo que revelar a carta, e é aí que ele vai poder colocar 3 das suas povoações. Vamos ver, para esta carta, nós somos o jogador laranja, vamos simular o jogo do jogador laranja, e sai-nos uma carta de deserto. Ora, com esta carta de deserto, nós podemos colocar os nossos povoados no deserto. No entanto, assim que iniciarmos a colocação, vamos ter que prosseguir colocando nos diferentes espaços disponíveis que hajam de deserto. Isto é dizer, se colocarmos aqui, a nossa segunda vai ter que ser colocada aqui ou aqui. No entanto, se colocássemos aqui, podíamos colocar aqui ou aqui. E desta forma já estávamos a garantir proximidade a este castelo. É possível também que o jogador no início escolha logo chegar-se a uma ficha de localidade para obter o benefício. Portanto, se o jogador começar ali, ele recolhe de imediato esta habilidade, que entra com o lado fechado. Este é o lado disponível. Portanto, existe um lado disponível e existe um lado de que não está disponível. E agora as próximas teriam que ser colocadas, por exemplo, assim. Ora, o jogador, se quiser, pode partir um pouco as suas colocações. Mas para que isso aconteça, é preciso que não haja mais espaços disponíveis dentro do tipo de território que o jogador está a jogar. Ou seja, por exemplo, se o jogador colocasse aqui a sua primeira povoação, a sua segunda povoação podia ser colocada aqui. E agora, a terceira povoação já podia ser colocada em qualquer um dos outros espaços da mesma cor que estejam disponíveis no tabuleiro. Sendo que, caso haja proximidade a outros povoados, o jogador é obrigado a colocar lá. Ou seja, imagina que o jogador num turno anterior tinha colocado uns povoados aqui. E agora saía-lhe esta carta de deserto. O jogador já não poderia ter ido colocar ali em baixo,
mas teria que começar a colocar aqui desta zona. Porque sempre que há possibilidade de conexão, o jogador é obrigado a jogar lá. Então, só numa primeira jogada é que poderíamos livremente decidir onde é que queríamos jogar. Ora, vamos imaginar que o jogador, para esta jogada que aqui está, aquilo que ele queria mesmo era adquirir o benefício do Oasis. Então ele ia colocar aqui uma carta, recebia automaticamente esta ficha de localidade, ela entra no seu lado indisponível, esta não estaria disponível porque não colocámos ali, e agora o jogador ia colocar mais 2 espaços. E neste caso, vemos que esta colocação pode ser bastante benéfica. Bastante benéfica porquê? Bem, já estamos com 2 povoações na mesma linha horizontal, de certa forma, pelo menos já garantimos 4 pontos daqui, e todas elas estão junto ao mar, portanto estamos a valorizar todas elas para a nossa pontuação de pescadores. Além disso, temos esta ficha de localidade que a partir do nosso próximo turno nos permite uma ação extra, sendo que esta ação extra é a colocação de uma povoação num território amarelo, independentemente da carta que vamos jogar. Vamos acreditar que o jogo prossegue e nós vamos retirar uma outra carta do baralho. Estas foram aqui colocadas para garantir que são diferentes. Temos uma pilha de descarte e, portanto, no nosso próximo turno vamos ter um território diferente. Os outros jogadores jogaram e é a nossa vez. E na nossa vez temos aqui esta carta que nos vai obrigar a jogar nas florestas. O que é que nós temos de fazer? Bem, recolhemos 3 povoações, são sempre 3 que nós vamos jogar, pelo menos, e agora temos a hipótese de as colocar num território que, em termos de cor, seja verde escuro. Ora, nos espaços conectados àquilo que já colocámos antes, não há nenhum. Como não há nenhum, vamos poder escolher livremente a área do tabuleiro onde os queremos colocar. E agora, neste caso, imaginando que o jogador gostava de obter uma ficha de localidade do oráculo, o jogador podia jogar aqui. Automaticamente o jogador recebia esta ficha e ela entrava no lado indisponível. Mas a ficha anterior já passou à disponibilidade. Portanto, já vamos ver o que é que podemos fazer. Agora, o jogador vai colocar as restantes sempre próximo à anterior. Portanto, o jogador poderia eventualmente colocá-las desta forma. Agora, o jogador tem direito a uma ação acessória, que na verdade até podia ter sido feita antes do turno do jogador. Não obtíamos grande benefício, mas o jogador pode sempre optar por utilizar as suas fichas de localidade antes ou depois de colocar as suas 3 povoações. Sendo que o jogador, se tiver várias, até pode decidir utilizar algumas antes e algumas depois, ou simplesmente, se não as quiser utilizar, não utiliza. Neste momento, o que é que nós podemos fazer? Podemos virar a ficha de localidade para o outro lado e colocar um novo povoado. Sendo que este povoado, como estamos a utilizar a ação do Oasis, tem que ser junto a um território de deserto. Portanto, neste caso teria que ser aqui, é o único que temos disponível. Mas, por exemplo, se o jogador, estas do território verde escuro, tem colocado, por exemplo... Ora, não há nenhum a tocar no amarelo. Não há nenhum a tocar no amarelo, portanto, não havia alternativa. Portanto, com o verde não conseguíamos abrir. Mas vamos imaginar, então, o jogador virou a sua ficha de localidade e colocou ali. Esta carta passa ao descarte, o jogador retira outra, jogam os restantes jogadores, vamos ver o novo turno do jogador, sendo que o jogador, antes do seu turno, ativa sempre as suas fichas de localidade. Temos agora aqui um terreno florido. Ora, aqui não toca em nenhum terreno florido, ali também não, portanto o jogador volta a poder decidir qualquer área do tabuleiro onde ele queira simplesmente colocar. E agora vemos que, por exemplo, o jogador com este terreno florido, ele pode, por exemplo, colocar esta ficha de localidade aqui e já está a garantir 3 pontos e depois tentar, se calhar, expandir as outras e garantir que com uma próxima carta também de terreno florido, e se os outros jogadores antes não colocarem outras das suas povoações que impeçam, o jogador colocando 3 ia conseguir chegar aqui à cerca e ganhar também esta habilidade. Esta habilidade é muito importante ali para a carta dos ermitas, já vamos ver um pouco mais à frente, mas por agora o jogador garantiu aqueles 3 pontos de proximidade ao castelo. Ele descarta a carta, retira outra, jogam os outros jogadores, volta a ser a sua vez, ele volta a ativar estes chips, que entretanto no turno anterior por alguma razão decidiu não usar, tem tudo disponível, ele agora tem que colocar então 3 povoações junto ao pasto. E junto ao pasto ele já tem aqui um pouco mais de decisão. Ele agora não pode escolher o sítio que mais lhe convém no tabuleiro, porque ele terá sempre que jogar junto a estas povoações ou junto a estas povoações que aqui estão. Para que o jogador possa ser, chamemos-lhe, livre mais depressa, ele pode optar por colocá-las aqui, porque na próxima vez que lhe sair uma carta
do mesmo tipo, ele provavelmente já vai conseguir expandir-se para um outro sítio, mas aqui a possibilidade era menor. Menor porquê? Porque ele está tem uma área muito grande de pasto e, portanto, ele ia ter que continuar a jogar ali por bastante tempo. Na verdade, ele vai ter que continuar a jogar na mesma, porque tem aqui as povoações, mas é um tipo de nuance que pode ser importante para outro tipo de configurações de mapa. Nas jogadas extra, o jogador pode simplesmente virar este e colocar uma extra no território onde está a colocar, portanto no território do pasto, e agora ele pode optar novamente por colocar uma povoação extra no deserto. Ele não abriu nenhuma fronteira com o deserto e, portanto, ele vai poder voltar a colocar a sua peça ali naquele espaço. O turno continua, o jogador descarta a sua carta, termina o seu turno, passa à vez dos jogadores seguintes, ele recebeu uma nova carta e agora temos aqui uma carta de desfiladeiro. E com a carta de desfiladeiro, o jogador, neste caso, tem hipótese de jogar tanto aqui como aqui em baixo. E, portanto, o jogador opta por jogar aqui neste desfiladeiro, ele põe 3. Antes do turno, relembro, o jogador ativava todas as suas ações extra devido às fichas de localidade e agora temos aqui uma magia. Portanto, reparem, todo aquele espaço está completo, portanto, o jogador, se virar este espaço, ele pode colocar noutro tipo de desfiladeiro, portanto, ele poderia chegar simplesmente até aqui. Na verdade, isto não é possível graças apenas a este chip, é também possível porque o jogador, se quiser na sua vez jogar, voltando atrás, ele pode simplesmente colocar uma das suas povoações aqui e as restantes povoações noutro espaço, desde que assim estejam conectadas. Claro, agora ativando esta ficha de localidade, o jogador pode voltar a colocar no mesmo tipo de terreno. Ativando a outra, o jogador volta a poder colocar junto a um terreno de deserto e, portanto, este espaço ficou concluído. Portanto, agora o próximo espaço de deserto o jogador supostamente já poderia escolher. Não será assim porque já tem aqui um espaço de deserto junto àquela localidade. Portanto, em termos estratégicos, se calhar tinha feito mais sentido colocar esta localidade ali, porque agora, com a próxima carta de deserto, o jogador já ia poder escolher onde, ou até utilizando simplesmente a sua ficha de localidade de oásis. Ora, o jogo prossegue, os outros jogadores jogam. Quando algum dos jogadores ficar sem as suas localidades para colocar em jogo, é ativado o último turno e, portanto, o jogador anterior ao jogador que tem a ficha de jogador inicial será o último jogador a jogar. Quando isso acontecer, depois então são feitas as contas, 3 pontos pela proximidade a cada um dos castelos do jogo, 1 ponto por cada território junto à água, portanto o jogador laranja daqui e daqui também ia estar a ganhar esse ponto. Neste caso, 2 pontos pela linha onde houver mais povoados do jogador, temos aqui 3, temos aqui 3, temos ali também 2 com 3, seriam sempre 6 pontos. E graças aos ermitas ele ia ganhar, portanto, 1 ponto por cada área diferente. Ele, neste caso, teria 3, seriam 3 pontos extra na tabela. Mas, claro, isto ainda é uma visão muito superficial, porque o jogador ainda tem muitos povoados por jogar e, normalmente, há sempre alguns sítios que vão começando a ficar limitados devido ao fecho de áreas através dos povoados dos outros jogadores que estejam a disputar connosco este Kingdom Builder. Foi novo tutorial de vir. Agora já sabe jogar Kingdom Builder, um jogo que não tem 2 partidas iguais. Se gostaste deste tutorial, deixa o teu like, comenta este vídeo, partilha-o, subscreve a Devir TV para não perderes os próximos conteúdos. Quanto a nós, voltamos a ver-nos, mas até lá, boas gatanas para ti!